Obrigado a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos meus colegas na ESPM e ao Sr. Tivita por ter me convidado aqui. Nós tivemos várias conversas ao longo dos anos, na medida em que a ideia dessa escola estava sendo preparada, e realmente é muito bom ver que isso se tornou realidade. Vocês têm uma comunidade de educação superior muito grande, vocês têm um aumento dos mercados da mídia, vocês têm um aumento de gastos com propaganda, e isso com certeza vai dar suporte a esses mercados crescentes de mídia. Vocês têm uma boa infraestrutura de tecnologia que está melhorando, tem a penetração da banda larga, tem aquela cobertura wireless, pelo menos as áreas mais populosas do país. Temos também o jornalismo ali, e por isso que nós precisamos de melhores jornalistas, e por isso que você precisa de escolas de jornalismo, certo? Então eu estou muito otimista em relação à ESPM, em relação ao jornalismo brasileiro. As escolas de jornalismo não podem perseguir o mercado. A taxa de mudança de uma escola sempre vai ser mais lenta do que a taxa de mudança dentro do mundo comercial. Você precisa ser realista em relação à educação jornalística num nível profissional muito alto, porque isso não pode ser um concorrente em relação ao mundo comercial e não deveria mesmo. Mas mesmo assim, precisa se adaptar e precisa ter uma resposta. E para aqueles que são empregadores, que estão considerando, enviar estudantes para essa escola, e se houver algum jornalista aqui que vai estudar na ESPM, você pessoalmente precisa ser responsável e precisa se adaptar. Não é só as organizações, não é só o papel das organizações mudar e se adaptar e mudar seus métodos e produzir novos produtos. Na verdade, é o papel de todos os jornalistas individualmente, a responsabilidade deles fazerem isso agora. E aquelas pessoas que estão considerando participar dentro dessa universidade, vocês devem exigir isso de seus empregadores, devem exigir isso dessa escola. Ou se vocês vão enviar pessoas para a Colômbia e para Nova York, vocês têm que exigir isso de mim. Isso não é mais suficiente ter gerentes que entendem esses desafios e estão pensando neles. Todo empregado da área de edição precisa pensar nisso também. O que exatamente é a educação na área de jornalismo? Existem muitas escolas no mundo todo que possuem esse nome, jornalismo, no seu título, mas na verdade elas ensinam comunicação em massa, ou teorias de comunicação, ou propaganda, ou relações públicas, ou comunicação de governo, ou corporativo, ou interpessoal, ou interespécies. Então, tudo isso é interessante, mas não é jornalismo. Quando você tira todas essas escolas, você vai descobrir que tem um número muito pequeno de escolas que realmente ensina apenas jornalismo e até um número menor que ensina no nível da graduação. Por exemplo, na pós-graduação. Por exemplo, nos Estados Unidos, existem 600 universidades e faculdades que oferecem um programa de jornalismo. Apenas 2 delas ensinam apenas para os alunos de pós-graduação e apenas jornalismo, quer dizer, eles não ensinam propaganda ou relações públicas. É muito difícil e só pessoas motivadas que realmente vão participar, apenas pessoas motivadas vão permanecer no jornalismo e vão ser os líderes da próxima geração de mudança. Os dias em que o jornalismo e a educação do jornalismo podia se preocupar simplesmente com questões locais ou interesses locais e nacionais, isso já era. Da mesma forma que os governos não podem mais se preocupar apenas com questões domésticas. Então, o jornalismo, a educação nessa área é e deve ser intensamente internacional. E numa escola de jornalismo, especialmente uma pós-graduação em jornalismo, essa escola ou na minha escola, nós damos a eles o tempo, na verdade nós forçamos eles a
separar um tempo para acertar. Não é só publicar qualquer coisa. Você precisa ser preciso, você precisa dizer o que você quer dizer e provar o que você está dizendo. O que é difícil é realmente fazer o currículo. O que nós vamos ensinar aos estudantes? Por que estamos ensinando isso a eles? E o que nós vamos fazer, colocar como exigências, né? O que vai ser opcional para eles? Quantos cursos nós vamos ter? De que tipo? Quantos tipos de relatórios que a gente vai fazer? Que tipo de trabalhos eles vão fazer? Seminários, convidados, palestrantes. Você tem milhares de coisas dentro de um currículo. E, na verdade, é aí que as escolas são formadas. Se você quiser entender uma escola de jornalismo, se você olhar para o site deles na internet, você pode ver a lista de professores, né, que é geralmente o que as pessoas olham, né? A gente olha para o nosso próprio nome, né, no índice dos livros, né? Você entra no Google para ver se o seu nome está lá. Alguns olham para os professores ali, olha, tem jornalistas famosos nessa escola. Não é só os cursos que são ensinados, mas a sequência de cursos. Qual que vem primeiro, qual vem segundo, qual vem terceiro, qual que curso te prepara para outra coisa, qual curso que não te prepara para nada. A partir das minhas conversas com os meus colegas aqui da SPM, eles pensaram nisso e eu até gostaria que eles continuassem a se concentrar nisso, porque é isso que realmente faz o sucesso de uma escola ou não. Uma outra distinção importante é a de treinamento e de educação. Existem muitos centros no mundo onde você pode ter o treinamento de jornalismo, mas existe uma diferença fundamental. O treinamento geralmente é baseado, quase sempre é baseado em técnicas e habilidades específicas. É assim que a gente opera uma câmera. Então você tem um jornalista, você nunca trabalhou com uma câmera, então venha para o nosso centro de treinamento, nós vamos te mostrar em 3 dias ou uma semana como você pode fazer um vídeo. A educação foi feita para essas coisas. Nós temos aquela visão de longo prazo, nós temos essa visão de que os nossos alunos precisam ser líderes, queremos que eles sejam líderes. Um jornalista bem educado, ele tem um compromisso com o serviço público que o leva a fazer reportagens. Não só reportagens entre seus próprios colegas e amigos, mas entre pessoas que têm uma discórdia forte em relação às questões. O Joseph Pulitzer, ele não achou uma universidade nos Estados Unidos que aceitasse a sua ideia de escola de jornalismo. Nem o prêmio. E ele estava oferecendo para pagar por isso. O Joseph Pulitzer, em 1908, ele disse assim, eu tenho 2 milhões de dólares e 2 milhões de dólares naquela época, de repente, é 50 milhões hoje. Eu queria estabelecer uma escola de jornalismo e eu queria dar prêmios de jornalismo. Então, isso é só para mostrar que, mesmo em lugares, né, pessoas que são lendários nesse negócio, nunca foi uma coisa fácil. Essa questão de pós-graduação na área de jornalismo nunca foi uma coisa fácil e não é fácil fazer isso hoje também. Nem tudo pode ser aprendido quando você está trabalhando. Na verdade, nem tudo deve ser aprendido quando você está trabalhando. Eu era um jovem jornalista. Será que eu aprendi algumas coisas assistindo outros jornalistas com mais experiência fazendo o seu trabalho? Sim. Eu não aprendi a escrever bem, mas eu aprendi a escrever muito rápido para chegar ao deadline. Por que você precisa ir para uma pós-graduação? Você não precisa, porque você pode aprender aqui, está aqui na sala de redação. É só você prestar atenção, olhar, ver os seus colegas. Não é verdade. Essas ideias que você está tentando aprender, essas ideias que vão tornar você um inovador, as ideias que vão tornar você um jornalista de multimídia, um líder, não estão naquela sala de redação. Se estivessem na sala de redação, a empresa estaria muito melhor do que está. Se eles já tivessem as respostas, eles não precisariam de uma outra geração de jovens e talentosos e agressivos, inovadores, jornalistas, né, para mudar o jornalismo.